VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso técnico em Administração, Economia e Mercados. Classificar os mercados, conhecendo os conceitos e demanda e oferta. Amanda Aires. Descrição: ela está sentada, é branca, cabelo preto, longo, olhos castanhos. Usa óculos, veste blusa preta, usa brinco, anéis e colar, visto da cintura para cima. No nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre a principal teoria que envolve a microeconomia, a parte da economia que estuda os indivíduos. E essa parte fundamental que estuda a microeconomia é chamada de teoria dos preços. E aí, o que eu preciso entender sobre teoria dos preços? Só para que você compreenda, falar de economia, falar de microeconomia se resume basicamente a entender o funcionamento dos preços. Por que o preço sobe? Por que um preço está diminuindo? Por que, por exemplo, que os computadores portáteis ficaram mais baratos? Por que a gasolina está ficando mais cara? Então, a ideia da teoria dos preços é justamente explicar essa relação. Mas, para entender de onde vem a teoria dos preços, nós precisamos compreender como é que o preço ele é formado. E o preço é formado com a interação de dois agentes econômicos, do agente econômico empresa e do agente econômico família. Então, para falar em como o preço ele é formado, eu preciso entender como é que as famílias se relacionam com relação ao preço, eu preciso entender como é que as empresas se relacionam com relação ao preço. E aí, como é que as famílias se relacionam com relação ao preço? Todas as vezes que o preço de algum bem sobe, por alguma razão, se o preço subir, você vai reduzir a quantidade que você consome. O preço da gasolina subiu, você vai consumir menos gasolina. O preço do refrigerante subiu, você vai consumir menos refrigerante. Então, existe uma relação inversa entre preço e quantidade para o consumidor. Toda vez que o preço sobe, a quantidade consumida diminui. Mas veja que isso só é verdade se tudo mais que afetar a vida do consumidor ficar constante, ficar paradinho. Então, nós dizemos em economia que quando o preço sobe, as pessoas vão consumir menos em uma hipótese chamada de hipótese de ceteris paribus. E o que é que diz a hipótese de ceteris paribus? Diz que tudo mais que pode afetar a vida do consumidor vai ficar congelada, vai ficar constante. Essa lei, chamada de lei da demanda, é uma lei muito importante, porque ela define uma curva chamada de curva de demanda. E aí, o que é a curva de demanda? É uma relação gráfica que mostra o que é que acontece com a quantidade consumida cada vez que o preço aumenta. E aí, essa curva ela vai ter um formato negativo, ou seja, quando o preço aumenta, a quantidade consumida ela diminui. E quando o preço diminui, a quantidade consumida aumenta. É uma relação super simples de entender, uma relação bem fácil de ser observada. E aí, o que é que eu tenho que entender? Que cada vez que o preço for alterado, vai existir um movimento ao longo da curva. A gente vai ter movimento saindo de um ponto mais alto da curva para um ponto mais baixo da curva. Mas existem variáveis que não são preço, que afetam o padrão de consumo das famílias.
essas variáveis vão fazer com que haja um deslocamento da curva de demanda. Essa curva vai se deslocar para a direita quando for no sentido de aumentar a quantidade e vai se deslocar para a esquerda quando for no sentido de redução da quantidade. Mas que fatores são esses que podem deslocar a curva de oferta? São os fatores que por alguma razão afetam o padrão de consumo de empresa. E que fatores são esses? A renda. Quando eu mudo a minha renda, eu mudo o meu padrão de consumo, por exemplo. Existirão bens em que quando a renda aumenta, o consumo aumenta. Então a minha demanda sobe porque eu tenho mais dinheiro, independentemente do preço. Quando isso acontece, quando a renda aumenta e o consumo também aumenta, eu estou falando do caso dos bens normais. Então, o que são os bens normais? São aqueles bens que quando a renda aumenta, o consumo aumenta. Do outro lado, existem bens que quando a renda aumenta, o consumo diminui. E aí, esses bens são chamados de bens inferiores. Qual é a característica dos bens inferiores? São bens que quando a renda aumenta, o consumo diminui. Mas não é só a renda, não é só a alteração da renda que afeta o padrão de consumo. Existem outras variáveis que afetam o padrão de consumo de uma pessoa. Existe a variável gostos ou preferências. Eu passei a preferir consumir determinado bem, então isso afeta a minha curva de demanda, ou as minhas expectativas. O que eu acho que vai acontecer no futuro afeta o meu padrão de consumo hoje. Além de renda, de preferências ou gostos, de expectativas, existe ainda o preço do bem relacionado. Por exemplo, quando o preço da gasolina aumenta, isso vai alterar o meu consumo de álcool. Então, existem bens que são relacionados. E a relação entre esses bens pode ser vista de duas formas. Os bens podem ser substitutos ou os bens podem ser complementares. Bens substitutos, eu vou consumir sempre o mais barato. Bens complementares, eu vou consumir sempre esses dois bens juntos. Além da curva de demanda, que determina a relação entre preço e quantidade para o consumidor, existe ainda a lei da oferta, que determina a relação preço-quantidade para a empresa. E o que é que eu tenho na relação da lei da oferta? Eu tenho a situação de que quando o preço ele aumenta, as pessoas vão passar a produzir mais, as empresas vão passar a produzir mais. Então, falou-se em lei da oferta, quando o preço aumenta, o consumo aumenta, movimento ao longo da curva. Assim como a curva de demanda, existirão elementos que, quando alterados, alteram a curva de oferta. E que elementos são esses? Elementos ligados essencialmente ao processo de produção. Tecnologia, custos e expectativas. Diferentemente do que acontece no caso do consumidor, não há classificação de bens. Então, eu vou deslocar a minha curva de oferta dependendo do movimento de algum desses fatores. E como é que o preço é finalmente determinado? O preço é determinado pela interação entre as curvas de demanda entre a curva de demanda e a curva de oferta. Quando essas duas curvas elas se cruzam, é encontrado o ponto de equilíbrio de mercado. E o que é esse ponto de equilíbrio de mercado? É a situação em que a quantidade que deseja ser consumida, chamada de quantidade demandada, é exatamente igual à quantidade oferecida pelas empresas, chamada de quantidade ofertada. Quando essas duas curvas elas se cruzam, elas formam um X, eu tenho o ponto de equilíbrio de mercado. E nesse ponto de equilíbrio de mercado, nós alcançamos o preço. E aí, daí o termo teoria dos preços.
Essas são algumas considerações mais iniciais que vocês vão encontrar no material de vocês lá na competência número 2. A gente vai dando uma paradinha por aqui e volta na competência 3. A gente se encontra em breve. Até lá! Som direto, Luiz Vitor. Imagens, Juliana Aguiar. Leandro Gomes. Interpretação de Libras, Rafaela Briani. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Direção de arte, Miguel Machado. Edição, Cris Beringer. Victor Lins. Professor autor, Amanda Aires. Design educacional, David Souza Nascimento. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso, Antônio Júnior. Coordenação executiva, George Bento Catunda. Coordenação geral, Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em janeiro de 2016. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.